Capítulo 3. Novos frutos de uma antiga semente. O comunismo é uma ideologia política, social e econômica. Tem como um dos pontos mais marcantes a ideia de uma sociedade igualitária, alcançada por meio da abolição das classes sociais. Parte dessa ideia foi defendida por filósofos desde a antiguidade. No entanto, quando se fala em comunismo, na perspectiva atual, não existe nome mais lembrado do que o de Karl Marx, que viveu de 1818 até 1883. Ele foi um jornalista, economista, filósofo, sociólogo e historiador que passou grande parte de sua vida no Reino Unido. As obras de Marx, boa parte escritas com a coautoria ou publicadas com a ajuda do empresário Engels, são responsáveis por estabelecer as bases modernas do comunismo e por popularizar o termo. Apesar de gozar atualmente de grande reconhecimento e também de uma expressiva crítica, as ideias de Marx despertaram pouca atenção durante a sua vida. O conjunto de ideias de Marx e Engels, chamado de marxismo, foi impulsionado principalmente por sindicatos de operários. No ano de 1917, o Partido Bolchevique foi o primeiro partido declaradamente comunista a tomar o poder de um Estado. Trata-se da Revolução Russa, que gerou uma guerra civil, que durou até o ano de 1921. Ao final, a vitória dos comunistas resultou na criação da União Soviética, primeiro país socialista do mundo. A partir da influência da União Soviética, o ideal comunista se espalhou e ampliou-se, chegando ao poder em diversos países, em diferentes momentos da história. O capitalista diz: a história do comunismo é sempre a mesma. Seus idealizadores necessitam de violência ou da propagação do ódio para chegar ao poder. Depois, o comando é mantido por meio de uma forte repressão, através de ainda mais violência e ódio. Ao final, quando toda a sociedade já está destruída, ainda pode ser necessário empregar mais violência para retirá-los do poder. Exatamente por isso, a maior parte dos países que mergulharam nessa ideologia já a deixaram para trás. Infelizmente, os jovens que não viveram a história na pele estão voltando a se contaminar com essa ideia fracassada. O comunista retruca: não é o comunismo que destrói a sociedade. Na verdade, o problema é justamente o inverso. Infelizmente, o povo só acorda para a necessidade de uma revolução quando a situação está muito crítica. A Rússia, por exemplo, era uma monarquia antes da revolução. Enquanto os nobres viviam no luxo, mais de 80% do povo vivia na miséria, tendo uma alimentação ruim, moradias precárias, pouco acesso ao conhecimento. Imagine um povo que trabalhava muito, ganhava pouco e vivia oprimido. Então, não me venha criticar a revolução se não conhece o contexto em que ela ocorreu. Foi necessária e continua sendo necessária. O capitalista rebate: pode até ser que a situação fosse ruim, mas isso só prova que o comunismo nunca vai ser a solução. Do que adianta se livrar de uma opressão, criando outra ainda maior? Você falou sobre condições ruins de trabalho. E o que tem a dizer sobre o trabalho forçado que ocorreu na União Soviética? O povo era mantido sob controle por meio do terror. Bastava ser acusado de oposição ao regime comunista para alguém ser condenado à morte ou à prisão em campos de trabalhos forçados, onde as condições de vida eram tão ruins que chegou a existir canibalismo. Nesses locais, ocorriam mortes por espancamento, tortura, frio, doenças, exaustão e fome. O comunista responde: a revolução não ocorre sem luta. É claro que não aprovo relatos ocorridos em campos de concentração, mas tenho certeza de que a maior parte dos prisioneiros não eram tão inocentes como você tenta insinuar. Grande parte das informações sobre esses campos é puro exagero. O capitalista afirma: muita gente foi presa e morta por motivos banais. Sim, inclusive por não renegarem suas crenças.
O verdadeiro objetivo desses campos era o de gerar, entre aspas, progresso, por meio da mão de obra escrava, daqueles que trabalhavam forçadamente até literalmente morrerem. Mas não vamos discutir isso, pois não faz sentido, tendo em vista que o grande sofrimento não foi exclusividade dos prisioneiros. A população, de forma geral, sofreu inúmeras atrocidades. Apenas para exemplificar, vamos falar sobre a fome. O povo sofreu extremamente com a falta de alimentos. Milhões de pessoas morreram de fome. Isso ocorreu em grande parte pela incompetência dos comunistas, que são um verdadeiro desastre quando tentam interferir nos sistemas produtivos. Afinal, são bons em criticar e não em produzir. Porém, não foi só uma questão de incompetência. A história demonstra que a fome foi utilizada para provocar um extermínio proposital em determinadas regiões. Ou seja, foi um verdadeiro genocídio realizado de uma das formas mais cruéis possíveis. O comunista retruca: suas informações não passam de uma invenção anticomunista. Existia fome e mortes em decorrência da fome, mas isso ocorreu devido a questões ambientais. Naqueles tempos, períodos de fome eram comuns na região. O capitalista esbraveja: invenção! Pesquise sobre o Holodomor. Veja as fotos. Não é possível negar. O povo ucraniano foi massacrado através da fome, sim. Os soviéticos tomaram as terras cultivadas e o gado do povo. Depois consumiram ou venderam tudo e mantiveram a população refém. Por fim, simplesmente observaram os ucranianos morrerem de fome. É claro que é muito difícil estimar a quantidade de vítimas, até porque estamos falando sobre milhões de pessoas. Há estudos que apontam para mais de 14 milhões de vítimas. O comunista diz: esse número é ridículo. E o capitalista retruca: é verdade sim, mas, mesmo se a verdade corresponder a apenas 10% disso, não diminui o tamanho da atrocidade. O comunista insiste: o Holodomor não passa de uma propaganda anticomunista, feita pelos nazistas, que foi propagada pelos Estados Unidos. Os burgueses morrem de medo de que o povo descubra o seu verdadeiro poder. O capitalista pergunta: já que mencionou o nazismo, você já parou para pensar como foi que Hitler chegou ao poder? O comunista responde: eu sei exatamente como foi. Ele propagou o medo e o ódio, tendo como um de seus alvos o comunismo. Isso aconteceu em um governo de extrema direita. Hoje muitos tentam correlacionar aquele governo hediondo com a esquerda, o que é absolutamente inaceitável e ridículo. O capitalista argumenta: não estou tentando classificar como direita ou esquerda, nem como capitalista ou comunista. É inegável que Hitler era anticomunista. No entanto, não posso deixar de observar como foi que esse governo chegou ao poder. Perceba que a estratégia utilizada foi exatamente a mesma do comunismo, ou seja, propagando o terror e o ódio, como você mesmo mencionou. O comunista esbraveja: pode parar, o comunismo não tem nenhuma correlação com o nazismo. O capitalista retruca: tem sim, é o ódio. No caso do nazismo de Hitler, o principal alvo foram os judeus, os quais eram acusados de serem responsáveis pela miséria do povo alemão, já que concentram riquezas, terras e poder de imprensa. Podemos dizer que os judeus foram utilizados pelo nazismo da mesma forma que os comunistas utilizam os burgueses. Qualquer governo que cresça baseado nessa estratégia de pregar medo e ódio sempre estará fadado a cometer crimes abomináveis e a terminar mal. O comunista responde: o comunismo não prega o ódio, mas sim a luta pela igualdade. A verdadeira força, tanto de produção como também de comando, sempre foi do povo, pois sempre foi comum a todo ser humano. Ninguém inventou o comunismo. Marx apenas o explicou, de forma clara, para que todos pudessem enxergar a verdade. O comunismo será alcançado quando nos unirmos o suficiente.
Só falta acordarmos e entendermos que o poder é e sempre foi do povo, apesar de sempre termos deixado uma minoria privilegiada nos dominar. O capitalista retruca: eu conheço bem esse discurso. Tudo isso que você está dizendo são ideias que estão no livro O Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels. O manifesto começa fazendo um discurso de ódio contra os burgueses, como se eles fossem os grandes culpados por toda a desgraça da humanidade. Será mesmo que você não percebe a semelhança com o discurso de ódio de Hitler culpando os judeus? Depois, o discurso passa a defender que o mundo vai se tornar melhor após a derrota do suposto grande inimigo. Isso foi feito tanto por Hitler quanto por Marx, em seu famoso manifesto. Por fim, após já terem preparado um contexto que facilita a aceitação, ambos pregam sobre ideologias malignas, por meio das quais, supostamente, será possível alcançar esse mundo melhor. O comunista prontamente responde: as situações e as ideias do comunismo e do nazismo são totalmente diferentes. O capitalista retruca: as situações são diferentes, mas a metodologia é a mesma. Tanto no comunismo de Marx, como no nazismo de Hitler, a violência é apontada como sendo o caminho para o sucesso. Para compreender isso definitivamente, basta observar que o Manifesto Comunista de Marx termina com a seguinte observação: os comunistas não ocultam suas opiniões e objetivos. Declaram abertamente que seus fins somente serão alcançados com a derrubada violenta da ordem social existente, que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. O comunista rebate: a grande questão é que não dá para comparar os delírios de Hitler com a lucidez de Marx. O domínio exercido por uma pequena minoria privilegiada em cima de todo o resto do povo é um fato de abrangência mundial. O capitalista pondera: pode até ser que você tenha razão nesse ponto. Talvez sim, talvez não. Mas o fato inegável é que o comunismo já fracassou e provou que corresponde a uma ideologia absolutamente impraticável. Quantas pessoas ainda precisam morrer para que você entenda isso? O comunista retruca: você não sabe mesmo o que está dizendo. Só para começar, esses governos que você chama de comunista, como fez com a União Soviética, na verdade, nunca atingiram o comunismo. Eles foram socialistas. O capitalista afirma: mas é tudo a mesma coisa. Comunismo, socialismo e marxismo é tudo igual. O comunista responde: nada disso. Marxismo é o sistema filosófico desenvolvido por Marx que, inclusive, demonstra a diferença entre socialismo e comunismo. O capitalista pergunta: então vamos lá, me explique qual é a diferença. O comunista responde: Marx demonstrou uma inevitável linearidade dos modos de produção. O feudalismo gerou o capitalismo. O capitalismo, inevitavelmente, vai gerar uma revolução do proletariado, que deverá resultar na instituição do socialismo. Essa etapa é realmente difícil, pois requer a tomada à força do poder, mas isso é necessário. Nessa etapa, todos os bens de produção se tornam públicos, permanecendo concentrados nas mãos do Estado. Isso precisa ocorrer para retirar o poder das mãos dos burgueses e para iniciar uma ordem igualitária, acabando com as classes sociais. Foi isso que, até então, alguns governos conseguiram alcançar com muito esforço, pois o capitalismo faz o possível para que o progresso não aconteça. O capitalista retruca: que progresso? Todos os países que instituíram o socialismo falharam. O comunista responde: o que você considera como uma falha, na maior parte das vezes, é simplesmente o capitalismo fazendo o possível para atrapalhar as revoluções. De qualquer forma, o socialismo deve continuar acontecendo, mesmo sendo imperfeito. Quando conseguirmos a estabilidade necessária, poderemos finalmente chegar ao comunismo.
que é o estágio no qual o governo poderá ser extinto e a igualdade estará consolidada. Trata-se de uma evolução natural da humanidade. O comunismo foi o nosso modo de vida inicial, quando tínhamos uma sociedade caçadora-coletora, onde tudo pertencia a todos. Esse também deve ser o nosso estágio final. O capitalista responde: nada disso tem base verdadeira. Tudo isso é mera especulação de um lunático. O comunista retruca: ilusão é a vida que você leva, sem querer enxergar toda a miséria que o capitalismo traz ao mundo. Sua vida está confortável, e isso basta a você, mas isso não basta para mim. O capitalista afirma: é melhor viver na minha ilusão capitalista do que enfrentar a realidade miserável que a ideologia comunista traz ao mundo. O seu sonho comunista é impossível de ser alcançado, e a única realidade possível, correspondente ao socialismo, é simplesmente uma ditadura terrível. Caro ouvinte, a vida é realmente complexa. Liberdade em excesso permite a lei da selva, onde o mais forte domina o mais fraco. Nesse rumo, a humanidade tende a implementar a escravidão ou a repressão. De fato, poucos privilegiados dominam a muitos. Por outro lado, a igualdade imposta pode ser considerada uma forma direta de escravizar e oprimir. Em ambos os casos, frente à liberdade ou à igualdade, temos o mesmo problema: como controlar o ímpeto humano para não destruirmos tudo, quer seja por egoísmo, ódio ou por orgulho. O primeiro problema é justamente o fato de termos ideias e ideais completamente opostos. Um belo exemplo: enquanto alguns sonham com a aniquilação do conceito de nação, de tal forma que a sociedade se torne unificada, outros defendem ferrenhamente o nacionalismo. Já ouvi pessoas que se intitulam como patriotas dizendo que a solução para todos os problemas é desenvolver armas nucleares, porque assim o mundo pagará caro se tentar subjugar a nossa nação, considerando-se que todos os países possuem seus próprios nacionalistas. Detendo essa mesma ideia, se a humanidade seguir por este caminho, buscando desenvolver armas nucleares, na tentativa de garantir a segurança nacional, por quanto tempo ainda teremos um país, ou até mesmo um planeta para habitarmos? Por outro lado, é terrível saber que alguns países dominantes possuem essas armas e fazem todo o possível para que as demais nações não possam produzi-las. Esta é a verdade. A liberdade de alguns países gera uma forma de opressão constante para todos os outros, e a luta pela igualdade pode ser o ideal perfeito para gerar uma combinação definitivamente explosiva. O que podemos fazer então? Simplesmente aceitar essa opressão? Pare por um momento para observar o quão complexa é a vida. Imagine um presidente nacionalista, de direita, que foi eleito em um país democrático e levou adiante a ideia de desenvolver armas nucleares para garantir a soberania de sua nação. Agora pense que, na próxima eleição, o povo eleja um presidente de extrema esquerda, com forte tendência a implementar um regime socialista. Perceba que as armas criadas pelo ideal de extrema-direita podem, rapidamente, estar sob o poder da extrema-esquerda. Até que ponto cada sistema político ou ideologia gera os meios para causar a sua própria destruição? Marx já dizia: a burguesia não forjou apenas as armas que a levarão à morte, produziu também os homens que usarão essas armas. Os trabalhadores modernos, os proletários. Marx deu sua opinião, mas agora pergunto: será que esses trabalhadores não tendem a criar sistemas pelos quais eles próprios possam ser dominados, oprimidos e até destruídos? Neste momento, não estou tentando apontar quem está certo ou errado, ou quem é bom ou ruim. Só estou demonstrando o quão inconstantes nossos ideais podem ser, mesmo no dia a dia de um indivíduo comum.
Qualquer opinião, decisão ou ação pode facilmente se voltar contra quem a emitiu. Se todos os caminhos parecem ruins, o que podemos fazer? Cristo, o maior revolucionário da história da humanidade, sabe muito bem como solucionar problemas que parecem insolúveis. Seus inimigos o cercavam constantemente, tentando fazê-lo dizer algo condenável. Em uma dessas vezes, um dos discípulos dos fariseus perguntou: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual sua opinião? É certo pagar imposto a César? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda utilizada para pagar o imposto. Eles então mostraram um denário, e ele lhe perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e retiraram-se. Mateus 22, versículo 16 a 22. Para compreender a grandiosidade contida na resposta de Cristo, é importante conhecer o contexto. O povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. Mesmo assim, eles acreditavam fortemente na vinda do Messias, conforme estava escrito em diversas profecias. Frente à opressão que viviam, a grande expectativa era de que o Messias fosse um líder capaz de libertá-los. Cristo é o Messias prometido, e ele, de fato, tratou de libertar o seu povo, mas não da forma como eles esperavam. O motivo para a falta de entendimento do povo é facilmente explicado através da seguinte passagem: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai de minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 8 a 11. Os fariseus provinham de uma parcela da população muito respeitada entre os judeus. Eles correspondiam a um grupo extremamente religioso de pessoas, que eram reconhecidas pela população como sendo grandes conhecedoras das Escrituras. Alguns estudiosos os apontam como sendo um partido religioso. No entanto, além de não reconhecerem Cristo como prometido de Deus, ainda o odiavam. Cabe analisar o cenário. O povo judeu era religioso e os fariseus eram ainda mais rígidos e consideravam os estrangeiros como impuros. Mas a hipocrisia era tamanha, ao ponto de eles utilizarem a repressão provinda dos romanos para tentar encurralar Jesus. Os fariseus não podiam atacar Jesus diretamente, porque temiam a reação do povo que o admirava. Porém, ao perguntar se eles deviam ou não pagar impostos, o objetivo era deixar Cristo sem saída. Se Jesus dissesse que o pagamento de impostos para o imperador romano César era legítimo, o povo iria se incomodar com a resposta. Não é possível afirmar o que isso desencadearia, mas provavelmente os fariseus iriam conseguir gerar a situação ideal para se livrarem de Cristo. Por outro lado, se Jesus dissesse que o pagamento de imposto não era legítimo, ele podia ser acusado de traição contra o império. Aparentemente, Cristo estava encurralado, mas sua resposta foi perfeita e colocou um ponto final no assunto. Cabe salientar que a resposta dada vai muito além daquele momento.
Todo cristão deve ficar atento à ação. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pagamos impostos, votamos, trabalhamos e fazemos tudo que um cidadão comum faz. Por outro lado, a nossa fé não pode estar firmada em coisas dos homens, mas sim em Deus. Para compreender isso melhor, basta ver como Cristo viveu. Jesus deu pouca atenção ao que era de César, ou seja, do mundo. Isso porque a sua revolução tem, como base, o amor. As lutas desse mundo costumam estar correlacionadas ao ódio. Cristo veio iniciar uma grande guerra, mas isso não foi feito através da espada manejada por mãos humanas. A palavra é a grande arma de um cristão. A Bíblia nos ensina, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Apesar de Cristo ter dado pouca atenção para a dominação de César, seus ensinamentos impactaram diretamente em toda a estrutura da humanidade. Jesus não precisou atacar os governos humanos para provocar uma profunda transformação. Para se ter uma ideia da grandiosidade envolvida, basta observar que grande parte da legislação mundial atual foi influenciada pelo cristianismo. Isso porque, em países que possuem muitos cristãos, os conceitos éticos e morais bíblicos influenciam a sociedade como um todo, o que tende a refletir na política exercida. Quanto ao que é de Deus, que seria, no caso, o próprio povo judeu, Jesus tratou de ser um defensor ferrenho. Ele deixou evidente que os fariseus, bem como outros grupos dominantes, não passavam de hipócritas, que não viviam conforme o discurso que mantinham. Cristo fez questão de escancarar essa hipocrisia. Voltemos a um problema que parecia insolúvel. De um lado, em se tratando de coisas que são do mundo, existia a dominação romana. Do outro, frente às coisas de Deus, existia a hipocrisia dos fariseus e de outros grupos que lideravam os judeus. Apesar das críticas, Jesus não incentivou a revolta contra nenhum deles. O cristianismo seguiu em frente em um caminho totalmente diferente do que era possível ser imaginado pelo povo. Não importa a vontade dos homens, o que importa é a vontade de Deus, que irá se cumprir com perfeição. Nenhum ser humano podia impedir o crescimento da igreja. No princípio, os fariseus perseguiam e assassinavam os cristãos. Foi uma perseguição fervorosa, mas o cristianismo continuou crescendo, e logo os fariseus foram aniquilados. O povo judeu se rebelou contra os romanos, e como resposta, foram massacrados. Historiadores apontam que Jerusalém e o templo foram destruídos no ano de 70 depois de Cristo. Com isso, os grupos de judeus que perseguiam os cristãos foram dissolvidos. Cristo previu essa destruição. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: "Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Lucas 21, versículos 5 e 6. Quanto ao Império Romano, muitos historiadores apontam que sua queda ocorreu no ano 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, líder do povo germânico Érulo. Antes disso acontecer, os cristãos também foram perseguidos e massacrados pelos romanos. Mas a fé cristã sobreviveu, cresceu, predominou e se tornou a religião oficial do império. O que estou tentando demonstrar é que a ideologia humana não é capaz de prever o rumo da história. Um grupo pacífico sobreviveu a perseguições implacáveis e venceu de uma forma que parecia ser absolutamente impossível. É por isso que eu digo que a nossa fé precisa estar pautada em Deus e não nas ideologias humanas. O cristianismo sempre teve um poder
imensurável de transformação, constantemente subestimado, até mesmo por muitos cristãos. E esse poder não tem correlação com a espada, pois todos os que seguiram esse caminho, tentando impor a fé cristã, certamente cometeram muitos erros. O Evangelho possui o poder da verdade, que está muito além do capitalismo e do comunismo. Assim, tratando-se das lutas humanas, todos os caminhos realmente parecem problemáticos. Se lutarmos contra os nossos opressores, podemos destruir tudo. E se ficarmos parados, a opressão aumenta. O que fazer então? Podemos sim ser cidadãos ativos nas questões políticas, econômicas e sociais, mas isso é assunto para outro momento. Agora, quero evidenciar algo que é muito mais importante. Por mais que estejamos nos sentindo oprimidos em todos os sentidos possíveis, a guerra de um cristão é e sempre foi uma guerra espiritual. Pregar a verdade, como estou fazendo nesse exato momento, é o mais importante em qualquer situação. Foi assim que Cristo venceu, e é assim que venceremos com Ele. Podemos não perceber, mas sempre que falamos de Deus para alguém, estamos revolucionando o mundo. É preciso ter consciência. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4.